Olá, queridos. Boa noite. Vamos começar o nosso grupo. Esperar o pessoal chegar aí. Enquanto isso, vamos escutando um louvorzinho. Bem, vamos esperar aí o pessoal ir entrando. Se o pessoal começar a chegar, a gente começa. O pessoal chegar já ter iniciado, né? Vamos esperar um pouquinho até o pessoal se organizar. Separa a sua Bíblia aí, seu copo de água. Vou separar o meu aqui também. Já vai começar aqui. Bom, se o pessoal for entrando, a gente já inicia. Bem, queridos, vamos iniciar. Chamar a Dani aqui para sentar junto comigo, para a gente dar início. Sejam bem-vindos a todos, a paz do Senhor. Estamos aí ainda de quarentena, né? Morrendo de vontade de estarmos todos juntos, né? Para podermos tomar aquele nosso café pós-culto, pós-grupos. Mas por enquanto precisamos seguir, né, as normas das autoridades dos e vamos estar fazendo a distância, né? Tem sido um tempo diferente, mas um tempo muito bom, do qual que nós podemos, né, continuar, né? É uma forma que podemos continuar, não parar totalmente as atividades da igreja, mas sim que possamos a cada dia fazer a vontade dele. Tá diminuindo a música aqui. A Dani vai estar fazendo uma oração para iniciarmos. Amém? Amém, queridos. Boa noite. Espero que vocês estejam bem, né? Mesmo que de longe, que estejamos pertos, né? Esse é o intuito das nossas reuniões, mesmo que online, né? Os nossos encontros. Eu trouxe um texto aqui, vou ler com vocês e aí a gente já inicia com uma oração. E é o tempo também do pessoal chegar, se organizar, começar a se debruçar diante da palavra. Amém? Eu vou ler com vocês lá, tá lá em Salmos 46. Eu vou ler do 1 ao 3, tá? Texto, e ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Ainda assim, não tenhamos medo. Nós vivemos um momento de um extremo medo, né? Eu falo pro Danilo que eu tenho medo de tudo, né? Tudo que é boato, a gente tenta se cuidar ao máximo, se proteger. Mas a nossa confiança e o nosso debruçar-se, ele vem diante de Deus, né? E eu lendo esse salmo hoje, me trouxe à memória aquilo que me dá esperança, que é viver diante do Senhor, né? É nos debruçarmos diante da palavra dele, nos debruçarmos na confiança que ele coloca em nosso coração. Então eu trouxe essa breve reflexão pra gente poder pensar, né? Que a nossa confiança e o nosso refúgio, ele vem do Senhor. É ele quem nos fortalece. Então na hora que der medo, que dá mesmo, né? Ainda que nos encontrarmos amedrontados,
nos debrucemos no Senhor. Amém? Vamos orar para iniciar e aí o pastor já começa, tá? Pai, nós colocamos diante de Ti esse momento, Deus, nós colocamos diante de Ti esse grupo. Pedimos que a Tua graça, o Teu poder, Deus, venha sobre nós, revela a nós o Teu desejo, o Teu querer para as nossas vidas, Deus. Nós oramos sim, Deus, clamando pelo Teu cuidado e pela Tua proteção, assim como o Senhor já tem feito, Deus. Nos guarda de todo mal, Senhor, protege quem nós amamos, Deus, protege a todos, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, ser conosco nesse tempo, nesse grupo agora, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que cause rebuliço em nós, Deus, que sejamos aqueles que mudam de atitude, confrontados com a Tua palavra, Deus, e com o Teu poder manifesto em nós, Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Mais uma vez, saúdo a todos quem está chegando agora com a graça e com a paz. Lembrando que o nosso grupo, nós estamos com um guia, nós estamos com um estudo, que é o nome do estudo, é um guia prático para viver bem, um guia para viver bem, baseado praticamente ele todo no livro de Provérbios. E nós demos início nesses estudos ainda antes da quarentena, nos grupos de apoio, e estamos dando continuidade nesses estudos agora a partir dessas lives, do grupo via live. Então, dentro desses estudos, nós falamos de muitas maneiras de como nós, como cristãos, podemos nos viver de uma forma da qual agrada a Deus, viver bem de uma forma do qual agrada a Deus. E ele, dentro desse estudo, ele vem nos dando muitas vezes orientações, algumas vezes exortações, algumas vezes alguns ensinos para que possamos caminhar um caminho justo, um caminho abençoado. E o tema de hoje, que eu queria compartilhar com vocês, se chama Armadilhas, um alerta contra quedas. Hoje nós vamos estudar um pouco como que nós podemos fugir das chamadas ciladas do diabo, das armadilhas feitas pelo inimigo, das armadilhas e a armadilha que muitas vezes nós mesmos causamos e caímos nela. Então o estudo hoje ele vai estar baseado nisso. Queria estar iniciando lendo um versículo que se encontra lá em Provérbios 14, 27. A minha ajudante aqui a Danzete, vai estar lendo. Foi ruim essa, hein? Foi ruim. Pula. Pode ler? Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é a fonte da vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Então essa lição ela vai ter com isso, com o intuito de alertar na nossa caminhada quando nós estamos indo cair numa armadilha. Você não vai pensando, a gente não pode pensar que na nossa vida, quando tiver uma armadilha, vai ter um letreiro escrito, armadilha aqui, ou cuidado, a armadilha. Não vai ter, queridos, O que traz na sua mente quando fala de armadilha? É algo que está camuflado, é algo que às vezes há uma aparência boa, ou muitas vezes algo atraente, que vem e faz o que? Você cair, Se você parar para pensar armadilha para capturar animais, se trazer na sua mente, o animal ele não vai lá, ele vê que é uma armadilha, ele cai. Simplesmente ele é enganado de alguma forma que induz ele a cair nessa armadilha. Então o livro de Provérbios e até mesmo a Bíblia, repetidas vezes, ela vai nos dando esse alerta, da gente fugir, da gente vigiar, da gente olhar o caminho do qual estamos indo, para onde estamos indo. Então esse alerta que a Bíblia e principalmente o livro de Provérbios, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Provérbios. Se você não teve essa oportunidade, aproveita e leia, que é de grande valia para a sua vida, e vai nos dando esses parâmetros, para o quê? Para que não caímos nessa armadilha. Muitas vezes nós somos como aquele animal ganancioso, que vimos aquilo que nos atrai e vamos até lá. Então
ele nos ensina a fugir, né? Ele dá esses sinais de alerta para fugir das armadilhas que nos querem nos prender, e consequentemente, uma vez que você é preso nas armadilhas, né, da vida, consequentemente você fica longe de Deus. Então nós vamos estar compartilhando aqui nesse pequeno estudo algumas dessas armadilhas. Existem várias, tá, queridos? Então não adianta a gente trazer aqui um longo estudo sobre isso, mas nós vamos estar compartilhando aqui algumas dessas armadilhas, das quais que ela tem ligações ela tem várias fragmentações. Então se a gente conseguir se cuidar dessas armadilhas, provavelmente a gente vai ter, né, um bom êxito na nossa vida com Deus. Então a primeira armadilha que o estudo ele demonstra para nós é o amor aos prazeres, né? O amor aos prazeres, ele é uma armadilha que prende quem? O homem imoral. O livro de Provérbios vai falar muito sobre a mulher imoral, sobre o homem imoral, sobre o procedimento imoral. E eu vou usar um versículo agora que nem está em Provérbios, mas é um versículo bem conhecido que está lá no livro de 1 João. Está pedindo para a Dani estar lendo com vocês, se vocês quiserem anotar aí para ler depois. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. 1 João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Pode ler? Pode. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal, e foi repreendido por causa do seu pecado. Não, esse não. É 1 João, tá lendo no 2 Pedro. Marquei errado. Por isso. 1 João o quê? 1 João 2, do 15 a 17. Calma, que agora vai. Pronto? Pode. Agora tá certo. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem de Deus, mas do mundo. Até o 17? É. E o mundo passa, contudo, aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, o amor aos prazeres, queridos, né, ele nos envolve no pecado, né? A nossa cobiça, o nosso desejo, né? A busca pelo status, a busca pelo... É o desejo insaciável, né? Que é o amor ao prazer, né? Quanto mais você tem, mais você quer, mais você busca. E o grande problema que hoje nós podemos observar nos dias de hoje, né? No mundo, e até mesmo quando a igreja está em pecado, quando nós cristãos estamos em pecado, é que nós levamos o pecado como algo natural na nossa vida. Nós fazemos piada com o pecado, nós curtimos o pecado, nós não sentimos mal por estar pecando, e nós vamos vivendo de uma forma natural. E a gente é normal, né? Deus perdoa, aqueles papinhos, não, vou mudar. E a gente tem que ver, queridos, né? Você pode pegar o exemplo quando a gente fala de algo natural, a gente tem que lembrar que você pega uma cobra, o veneno da cobra é o quê? É algo natural, mas é letal, né? É letal, ele mata. Então muitas vezes o pecado na nossa vida, quando vivemos ele de uma forma natural, ele se torna letal. Primeiro ele mata a nossa vida espiritual e depois até a nossa vida física, né? Então temos que tomar muito cuidado com essa armadilha, que é o que? O amor aos prazeres. O pecado é bom, né? O pecado é gostoso, querido. Se o pecado fosse ruim, né? Ninguém pecava, né? Não, eu vou lá pecar porque pecar tem gosto de jiló com pimenta. Ninguém ia pecar, velho. O pecado ele tem gosto de chocolate, né? Tem gosto de pizza, né? É algo prazeroso, é uma churrascada, né? Um gosto, imagina um churrasco, olha que coisa boa. Então o pecado, queridos, ele é algo que nos traz o que? Prazer. Por isso que é tão perigoso. E da mesma forma que ele é tão danoso, só que ele vem de uma forma meio camuflada.
vem com uma... É como se você catasse um algodão doce e enfiasse um monte de prego dentro. Na hora que a criança desse uma mordida, na hora que você desse uma mordida, cortasse todo por dentro da sua boca. Assim é o pecado. Ele vem em uma forma bonita, só que por dentro ele é totalmente uma armadilha para nos matar e nos afastar do Senhor. Então, quando a pessoa ela acaba se entregando a esses prazeres da carne, é porque ela tirou totalmente Deus da sua vida. A pessoa vai e se joga, né? Você fica vendo que quando a pessoa ela está sendo envolvida, ela está se envolvendo com o pecado, queridos, ela não está nem aí, né? Ela não tem mais vergonha, ela não tem mais pudor, ela não tem mais uma coisa que eu posso, o temor ao Senhor. Ela já perdeu tudo isso, então ela se envolve cada vez mais no pecado. Então esse pecado, essa armadilha, nós temos que tomar cuidado, é essa, é do amor aos prazeres. A busca pelos prazeres da carne, ela sempre vai terminar como uma frustração ou uma desilusão. Para e pensa, a busca dos prazeres da carne, quando ela termina, você pode, vou querer um exemplo, a ressaca. Né? Eu não bebo, nunca bebi, mas quem bebe vai entender do que eu estou falando, ou quem já esteve perto de alguém que bebe vai entender. A ressaca, você está ali na festa, você está tomando todas. Pô, tá legal, tá gostoso, tá alegre, tá rindo, o prazer está, né, aflorando dentro de você, e tá todo mundo rindo, mas no outro dia, queridos, dá uma dor de cabeça, uma vômito, um enjoo, né? Então, aquele mal-estar, aquela vontade de fazer nada, é o estrago, é a ressaca. E assim é o amor aos prazeres. Na hora que você está vivendo ele é a maravilha. Só que depois ele faz um estrago na sua vida, meu irmão, sem tamanho. Então toma cuidado com essa primeira armadilha aqui, que é a armadilha do amor aos prazeres. O estudo também ele vai demonstrar outra armadilha, né? Que se chama a armadilha da irracionalidade. Agir sem pensar, né? Você é irracional. Existe uma frase, Sócrates, ele dizia que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Então, queridos, quando você vive nessa irracionalidade, você não examina a sua própria vida. E é algo perigoso. Nós temos que parar a cada dia, sabe para quê? Para fazer reflexões sobre nós mesmos. Quando algo não está dando muito certo na nossa vida, a primeira coisa que nós pensamos é em arrumar um culpado. Não é verdade? Vamos arrumar um culpado para isso, né? É A ou é B, ciclano, fulano, não interessa, né? Só que nós temos que parar e começar a fazer o quê? Refletir. Nós hoje estamos aqui, como igreja reunida nessa live, e nós precisamos o quê? Refletir sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo na nossa igreja, refletir qual será o futuro do mundo, qual será o futuro da igreja, qual será o nosso futuro diante dessas circunstâncias. É a reflexão, queridos. Agora, quando nós agimos sobre irracionalidade, é uma armadilha, é o quê? Você agir por emoção, você age por impulso, você fala sem pensar. Quem nunca já agiu assim? Eu já agi diversas vezes, queridos. Eu já agi, quem me conhece sabe. Eu já falei tanta besteira, pensei e falei. Hoje ainda eu seguro um pouco, mas ainda faço muito. E o que acontece? Caio na armadilha. Acabo me prejudicando de alguma forma devido a isso. Então, na nossa época, essa época que estamos vivendo, ela é marcada pelo quê? Pela improvisação e pela espontaneidade, né? Palavras difíceis, né? Nós somos marcados por isso, né? Na hora a gente vê, não, lá eu vejo e faço. Só que quando nós vamos vivendo a vida dessa forma, queridos, mas quando transferimos isso para o reino de Deus, não pode ser, porque o reino de Deus é feito por excelência. Então nós vamos vivendo sobre uma vida espontânea. Nós não meditamos, né? Nós não buscamos a reflexão daquilo que estamos vivendo, né? Tem um dito popular que fala, né, que refletir não leva a lugar algum. Nós precisamos agir, né? Só que nós precisamos, queridos, refletir naquilo, né? A gente aqui da Senha, estamos
Nós estamos fazendo a devocional sobre o Salmo, né? Hoje, se eu não me engano, hoje foi o Salmo 27. Então você só lê, né? Se você só lê, vai ser simplesmente um texto, né? Se você não parar para refletir, você parar, fazer perguntas, perguntar o porquê, para quem, aonde, quem escreveu, para quem ele escreveu, qual era a circunstância que ele estava vivendo, o que aquilo aplica na minha vida. Então nós temos que fazer esses tipos de reflexões em tudo na nossa vida, né? Existem pessoas que catam e vai vivendo acelerado e não reflete em nada, queridos, não aplica nada, e acaba dia após dia, não muda. E se nós formos voltar para a Bíblia, o próprio estudo ele trouxe alguns exemplos de personagens bíblicos do Antigo Testamento que agiram com quê? Com essa irracionalidade, caíram nessa armadilha. Um dos personagens foi Esaú. O que Esaú fez? Né? Ele vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão. Não pensou, ele não colocou. O que ele queria naquele momento era o quê? Era saciar a sua fome, o seu desejo. Ele acabou vendendo por um prato de lentilha. Ele não pensou aquilo que ele estava perdendo, né, com essa troca. E quantas vezes a gente faz isso, queridos? Nós trocamos algo tão grandioso na nossa vida por um prato de lentilha. Porque não pensamos, se eu tivesse pensado, eu não tinha feito isso. Um exemplo, serve muito para as mulheres aí, sem preconceito, né? Uma mulher com cartão de crédito dentro de um shopping center. Ela sai lá, muitas vezes ela vai comprar coisas que ela não precisava naquele momento e vai acabar nem usando. Aí depois ela fala, pra que eu fui comprar isso? Né? Se arrepende. Não devia ter comprado isso, mas por que comprou? Porque agiu irracionalmente, não pensou, né? Então Esaú foi um exemplo. Outro exemplo que o estudo dá foi Sansão. Sansão, um cara forte, né, juiz de Israel, e de repente lá pelo rabo de saia acabou fazendo o quê? Falou demais, não pensou. A mulher diversas vezes veio perguntar para ele, mostrou armadilhas diversas vezes, o cara não raciocinou, falou, essa Dalila aí é armadilha, meu irmão, é laço, né? É laço de Satanás na minha vida. Ele não racionou, por quê? Porque não pensou, queridos, né? Colocou o seu desejo na frente. O que aconteceu? Ele falou, Dalila, se cortar o meu cabelo, já era. O que aconteceu? Todos sabem. E outro que dá o exemplo é o rei Saul. Primeiro rei de Israel, tinha que aguardar, né, o profeta Samuel chegar para oferecer sacrifício, que era a função de sacerdote e não de rei. E ele, pela pressão do momento, pelas circunstâncias das quais estava vivendo, ele agiu sem pensar e ofereceu sacrifício e perdeu o seu reino. E quantas vezes nós, se parar para raciocinar aí na sua casa agora nesse momento, no meio de uma circunstância, de uma pressão, quantas vezes você age sem pensar, levado pela emoção, ou levado pela pressão, ou levado pela circunstância que aparentemente está desfavorável, né? Então é o que? Isso é uma armadilha, é a armadilha da irracionalidade. Então nós temos que parar para refletir, queridos, em tudo na nossa vida. Nós temos que ter paciência. É difícil, mas nós temos que ter paciência antes de falar, de agir, de tomar qualquer decisão. Nós temos que parar e refletir, né? Os pós, os contra, aonde que Deus está nisso, principalmente, né? A gente fala, o pós é isso, o contra é isso, mas e Deus nesse meio, né? Às vezes, né, eu conheço irmãos que às vezes já teve oferta de emprego e se negou de trabalhar por causa que iria prejudicar o seu congregar. Ele falou, qual que é o pós? O pós que eu preciso de dinheiro, vou sustentar minha família, o trabalho é legal, vai me sustentar. E o contra? O contra é que eu não vou ter mais como servir na casa de Deus, né? Eu não vou ter como ter comunhão com o Senhor. E acaba fazendo o quê? Optando e falar não para o emprego, que diz que é algo muito difícil, principalmente nos dias. Só que ele não deixa o que muitas vezes, né,
o que está acontecendo ao redor, né, atrapalhar o seu envolvimento com Deus. Eu não estou falando para ninguém deixar o emprego, tá? Senão amanhã todo mundo vai lá e fala, eu pedi demissão porque o pastor falou que eu não tinha colocado Deus como prioridade. Queridos, isso é relacionamento seu e Deus. Cada um age, né? Cada um tem a sua comunhão com Deus. Cada um conhece, né, o que e sabe o que deve fazer. Então, a primeira armadilha que eu disse foi do amor aos prazeres. Tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos desejam, né? Nós somos atraídos pelos olhos, queridos. Lembra disso. Nós somos atraídos pelos olhos. Toma cuidado, né? Aquilo que te traz satisfação para o pecado. A segunda armadilha é agir sem refletir. É ser irracional. Então tomar cuidado com esse tipo de armadilha. E como nós vimos aqui no caso de Saul, de Sansão, né? Todos caíram na armadilha porque não refletiram antes, agiram por impulso, por emoção ou por desejo, né? E a outra armadilha que eu queria compartilhar com vocês, queria que a Dani abrisse aqui para mim agora, Provérbios 21, 6. Provérbios 21, 6. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Então a terceira armadilha, né, que eu queria compartilhar com vocês, baseado nesse estudo, é sobre a armadilha da desonestidade associada à ganância, né? Quando a sua ganância faz você se corromper. E é algo que você fala, pô, é difícil, não é algo que é muito corriqueiro. Corriqueiro é o que acontece muito? Então é algo muito corriqueiro, queridos, né? É algo que é constante, não é algo que você fala assim, não, isso aí acontece em 1 em 1 milhão, não. Infelizmente, as pessoas levadas pela ganância, né? Pelo aquele desejo de querer sempre mais, ou de uma forma mais fácil, ela acaba o quê? Sendo desonesto. Você vai falar, né? Muitas vezes nós damos os exemplos dos políticos, né? O político lá roubou milhões, como o cara teve coragem de roubar milhões do povo. Cara, a gente fica vendo gente roubando 10 reais, né? Às vezes você pega a mulher do caixa te dá um troco errado e você finge que não viu. Vai embora até rápido. Vai embora até rápido, às vezes, queridos. E aí coisa que você vai estar ganhando 3, 4 reais, você se corrompe, você é desonesto, né? Se você é desonesto no pouco, no muito você vai ser. Eu sempre falo que os políticos, ele é o retrato da sociedade, queridos, né? Quantas das pessoas que muitas vezes, pela ganância ou por querer economizar, não paga impostos corretos, né? Burla, né? Como que eu posso dizer, o imposto de renda, né? Quantos aí que você vai ver fazem gatos na água, na luz, para não ter que pagar corretamente, né? Às vezes a gente só fica preocupado nas grandes corrupções, né? Mas as pequenas corrupções, quando nós somos levados pela ganância, nós se tornamos pessoas desonestas, né? Até mesmo com relação à igreja. Quantas vezes você não dizimou e não ofertou porque você é uma pessoa gananciosa? Porque você entende que tudo que você recebe é teu. Deus não tem direito de nada. A obra de Deus não tem direito de nada, né? Nós somos uma igreja que nós não pregamos dízimos e ofertas, né? A gente deixa lá, é bem espontâneo para as pessoas, é pelo entendimento. Mas quando fala de ganância, quantas vezes você é levado pela ganância, né? Você fala assim, não pode faltar para mim. Se faltar na obra de Deus, não tem problema, né? Hoje as igrejas, né, não somente a nossa, mas muitas igrejas estão se encontrando em muitas dificuldades para cumprir os seus compromissos, né, de aluguel, água, luz, igrejas que ajudam financeiramente os pastores, estão com dificuldade, sabe por quê? Quase que o povo não contribui. Mas por quê? Alguns são afetados pela crise? Claro, muitos foram. Eu sou um deles que eu fui afetado pela crise. Hoje, graças a Deus, está melhorando, mas eu fui afetado. Mas teve uns que não foram e simplesmente por sua própria ganância, com medo de que não, eu vou segurar porque vai faltar para mim. Aí deixa faltar na obra de Deus, uma obra que
alcança muitos. E muitas vezes, né, queridos, essa desonestidade que tem em nós, que nós inventamos mentiras para nós mesmos, acaba nos prejudicando. Nós caímos nessa armadilha da ganância, né? Aqui a fraude e a desonestidade, ela sempre está associada à ganância. Se você frauda algo, se você é desonesto, é porque você é uma pessoa gananciosa, né? Você é uma pessoa que quer algo muito além do que aquilo. Você não tem o chamado contentamento que a gente fala tanto, né? Você não sabe, você quer porque quer tudo, né? Você quer sempre o melhor para você, né? É uma armadilha. Por que é uma armadilha isso, queridos grandes? Tá aqui 3 coisas porque é uma armadilha. Uma, você fica preso à culpa, ou deveria, né? Fala, caramba, meu irmão, eu peguei o troco da mulher do caixa, ela vai ter que pagar por aquilo, e agora, né? Eu volto, né? Você deveria ter. Tem gente que não, tem gente que, ó, vai na cara de pau, ela não prestou atenção, né? Não prestou atenção, o problema é dela, o mundo é dos espertos, né? Você fica preso à culpa pela sua transgressão. Esse é o primeiro ponto de quando você é ganancioso. O outro é a ansiedade de ser descoberto, né? Você fala, caramba, rapaz, se alguém descobrir que eu fiz isso, a casa vai cair. E cai mesmo, né? Quando você faz algo errado, quando você faz alguma fraude, né? Ou passa a perna em alguém, ou pega algo que não é seu, ou tenta, né, fazer uma jogadinha aí que não convém. Você fala, pô, será que se alguém descobrir, mano, né? Você fica naquela, ó, já passou um dia, já passou 2, acho que ninguém vai descobrir. Você fica naquela ansiedade de ser descoberto, que é uma vergonha, né, queridos? É uma vergonha, né? Quando você prega ser uma pessoa correta e você acaba escorregando. Então é uma armadilha, por quê? Porque nós somos tentados. Nós somos, lembrando que tudo isso aqui, toda armadilha é uma tentação, meus irmãos. Toda armadilha é uma tentação, né? É uma tentação. Então eu sempre digo, você vai ser tentado, o diabo vai te tentar naquilo que você é fraco. Nós estamos falando de fraude, mas não só se associa a fraude a dinheiro, tá? Se associa a fraude em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, entendeu? É você dar um atestado médico sem estar doente, é você burlar uma lei de trânsito, é você contar uma mentira. Então você fica vendo que a fraude, ela é abrangente, né? Às vezes a gente fala em fraude e só pensa em dinheiro, né? Porque eu pelo menos, né, homem, só pensa em dinheiro, né? Só pensando, não faz me rir, né? Só que a fraude, ela abrange, né? Fraude é você dar um testemunho falso, né? Testemunhar falsamente, calúnia, uma fofoca que não é verdade, tudo isso é fraude. Você vai vendo que é muitas coisas, né? Então nós temos que tomar cuidado com essa armadilha, né? Que é sempre e sempre quando é associada à ganância, aí é pior ainda. Você quer fazer aquilo para se dar bem, meus irmãos. Então toma cuidado. Todo aquele que pensa que é muito esperto, no fim ele acaba demonstrando que ele era um grande trouxa. Então vamos ficar esperto, né? Então essa ganância aqui, coloquei aqui, essa ganância, essa armadilha, sabe aquela pessoa que quer tomar vantagem em tudo? Tem pessoas que é assim, em todo lugar que ela tá, tudo que ela vai fazer, ou qualquer negócio, ela quer tomar vantagem. Não, tem que tomar vantagem. O que eu vou ganhar com isso, né? Onde que eu vou me dar bem? Então, meu irmão, toma cuidado. Toma cuidado, que é uma armadilha. Você vai pensando que você está ganhando vantagem, você vai tomando vantagem, você vai tomando vantagem. Chega lá no fim, você acaba o quê? Caindo de um poço sem fundo ainda, que é o pior. Então toma cuidado, né? Toma cuidado com essa armadilha. Eu queria pedir para a Dani estar lendo Provérbios 22:1. Isso. O bom nome vale mais do que 1000 riquezas. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. O bom nome vale mais do que 1000 riquezas, queridos, né?
o povo antigo, né? Hoje é tudo num contrato, reconhecido firme, cartório, né? O povo antigo, eles era tudo o quê? Um aperto de mão, né? A palavra do homem valia muita coisa, queridos. E hoje tem que valer, né? Nós temos que zelar pelo quê? Pela nossa palavra. Assim, pô, se eu falar algo, a pessoa ela vai confiar naquilo que eu falo. Por quê? Porque eu sou íntegro. Agora, quando você é uma pessoa que é levada ao quê? A querer sempre tomar vantagem, o povo lá fala, aquele ali é meio esperto, hein? Então, contigo tem que ser no quê? No papel. Preto no branco. É, preto no branco. Não tem jeito. Por quê? Porque você não tem palavra, né? Eu sempre tenho uma frase que eu sempre gosto de falar, né? Você muitas vezes não é aquele que confirma de pé o que fala sentado, né? Sentado você fala tudo. Na hora de ficar em pé e confirmar aquilo, você não confirma. Então você não é uma pessoa que tem a legitimidade, você não tem a palavra. Então tem que tomar cuidado, queridos. E muitas vezes tudo isso está no quê? A ganância. Eu já vi ganância destruir empresas, eu já vi ganância destruir reputação, eu tô falando coisas que eu já vi ganância destruir famílias, ganância destruir ministérios, ganância destruir a própria vida. A pessoa morre por ser ganancioso, né? Porque querer sempre mais. Então toma cuidado, queridos, é uma armadilha. Lembrando que, recapitulando que a armadilha, ela não tem um letreiro escrito, ó, tem uma armadilha aqui, né? Ó, toma cuidado, você está indo num caminho de armadilha. A armadilha, ela te atrai, né? A armadilha, ela te chama para perto. Então toma cuidado, né? Toma cuidado com a armadilha, né? Como eu falei no começo, ela sempre está camuflada como que é algo bom. Ah, vou me dar bem, isso é ótimo. Cuidado, queridos, cuidado com essa armadilha, né? Então, recapitulando lá, qual era a primeira armadilha, né? Só pra gente lembrar, era o que? Prazeres da carne. A primeira armadilha, você agir pelo impulso, pelos seus desejos, né? Pelo seu pecado, você agir com o pecado de uma forma natural. Dei o exemplo até do veneno da cobra, que é natural, mas é letal. Então essa é a primeira armadilha que nós temos que tomar cuidado. A segunda armadilha é viver sem refletir, né? Isso é a armadilha da irracionalidade, né? Você vive uma vida por impulso, espontâneo, no improviso. Você não para refletir. Você sai falando a milhão, esquece, né, das consequências que podem vir, né? Os pós e os contra. O terceiro foi esse, né? A desonestidade, né, associada à ganância, quando o nosso desejo de se dar bem em cima de algo ou de alguém faz a gente se corromper, né? Faz a gente se tornar uma pessoa desonesta. Nós não temos a nossa palavra como algo de valia, né? As pessoas não têm a nossa palavra, ela não tem credibilidade. Por quê? Porque nós caímos da armadilha, né, da ganância. A quarta armadilha aqui, que é até a última, só que ela é um pouquinho maior, mas é a última. Vou pedir para a Dani estar lendo aqui. Está lá em Provérbios 22:5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Então ele fala o que? É no caminho dos maus, né? Então a quarta armadilha é o que, queridos? As más influências, né? Tem um dito popular, né, dentro das igrejas, né, que a gente fala muito com os jovens e adolescentes, mas serve muito para adultos, né, que tem adultos que muitas vezes não aprendeu, que é: aonde que você não influencia, você é influenciado. Não, Danilo, isso não tem nada a ver. Vamos pegar um exemplo. Se você vai para a Bahia, fica lá 30 dias, você volta falando já painho, você volta falando arrastado, porque você foi influenciado pelo linguajar do local. E é assim a nossa vida. Você fala: não, tá viajando, Danilo. Aonde que você não influencia, você é influenciado naquilo que você está, né, muito junto. Então a armadilha é das más influências.
O que é uma má influência? São pessoas, são atitudes, são os lugares aonde que nós podemos viver, andar, conversar. Então, queridos, né? Um verdadeiro amigo, ele te ajuda a construir o quê? Um caráter. Você tem um amigo, você fala assim, pô, o cara é de Deus mesmo. Às vezes a atitude que você fala assim, pô, o cara falou isso, eu vou parar, eu vou refletir. Vai moldar, né, o meu pensamento. Mas existe um dito popular que a gente pode colocar nisso, cair bem, é que me indica com quem tu andas, que eu direis quem tu és, né? Às vezes você nem é aquilo, mas pela onde você está andando, queridos, né? Vou dar um exemplo. Você está na esquina, tem 4 maconheiros. Você não é maconheiro, mas tem 4 maconheiros. Quem passar vai falar o quê? É tudo maconheiro, né? É tudo maconheiro. Então, queridos, muitas vezes, né, aonde que nós andamos, o lugar do qual nós andamos, né? Eu coloquei um maconheiro que é um negócio lá no alto, mas vai baixando isso aí para você ver. Aonde que você anda vai te influenciando, vai moldando o seu caráter, né? Pode ver que quando as pessoas se convertem, você logo consegue detectar uma roda de crente, né? Aqueles ali são, se for da Assembleia lá, as amigas da Bel, então você já vê de longe. Mas você consegue detectar as pessoas que são cristãs. Por quê? Pelo modo de falar, pelo modo de vestir, pelo modo de se comportar, né? Pelo aquilo que estão comendo ou bebendo, ou que estão fazendo. Então, comendo sempre. Comendo sempre, né? A variar coxinha e dolly, né? Que é o que crente come. Tudo de crente acaba em coxinha e dolly. Agora nos bolos do pai, logo quando voltar os grupos, bolos do pai. Bolos do pai, toda terça-feira nos grupos, vamos lá no bolos do pai. Vou levar um bolinho, né? Ainda bem que eu sou do grupo que a Gisele é, então ela já vai levar e eu não preciso levar o bolos do pai, ela mesmo leva. Tu só paga. Claro, né? Coitada, né? Isso aí é exploração, isso cai lá no terceiro, né? Que é a ganância, querer ganhar vantagem em tudo, né? Então, queridos, né? As más influências na nossa vida. Às vezes a gente pensa de pessoas, mas as más influências podem vir das mídias também, né? Da TV, aquilo que você assiste, né? O Tico tá colocando cuscuz. O Tico, ele fazia muito cuscuz, mas o Tico ultimamente, meu irmão, finado Tico. Agora nós temos que chamar ele de Vitor mesmo, né? Agora vamos ter que chamar, vai virar um homem de respeito, né? Não tem que chamar de Vitor. Não vai mais cuscuz pra ninguém. Qual foi a última pessoa, tirando a Renata, claro, que comeu o cuscuz do Tico aqui da igreja? Você! Eu devo ter comido esse cuscuz, na festa caipira do ano passado. Ai, que mentira. Deus. Então, né? Então vamos voltar aqui pro nosso assunto sobre as más influências, né? Então, queridos, né? O verdadeiro amigo, ele constrói o caráter do companheiro, mas o perverso, ele trabalha para o quê? Corrompê-lo, né? A gente acaba sendo corrompido, porque sabe aqueles amigos que falam, não, vamos, vai, é só hoje. Por que tu não pode? Né? Por que tu não pode? Porque tu é crente? Porque não pode. Você vai pro céu, você vai pro inferno se fizer isso, né? Então, queridos, né? As más influências. Então, se envolver com certos tipos de pessoas é colocar os seus próprios pés em uma armadilha. Você sabe que a pessoa não presta, você sabe aonde ela anda, não presta, você sabe que o caminho que ela leva é um caminho de morte, mas mesmo assim você deseja caminhar junto com ela. Eu não estou falando, você fala assim, Danilo, mas não tenho que virar a cara para todo mundo, não é isso que eu estou querendo dizer. Você tem que ir lá, você tem que estar lá pregando, você tem que estar lá falando de Jesus, você não tem que o quê? Viver o que ela vive, né? Viver da forma... As mesmas práticas, né? Eu trabalho no comércio, aqui no meu Lava Rápido, meu irmão, vem de crente a traficante, meu irmão, de policial a traficante, de crente verdadeiro, de crente Zé Ruela, que você conversa 2 minutos, você vê que o cara é um 7-1 gospel, né? Vem de tudo aqui, queridos, vem de tudo, vem homossexual, vem de tudo, né?
Tu tem que saber viver com todos, mas não ser influenciado e tentar de alguma forma pregar Jesus, né? O amor de Cristo, o amor que restaura, você influenciar. Então as más influências é uma grande armadilha, né? Tem pessoas que são mal influenciadas pela família. Fala assim, mas tem família que influencia as pessoas pro mal mesmo, né? São mal influenciadas. Tati, a mãe a má influência aqui. Não, Tati, você não é a má influência, Tati. Você simplesmente é uma ovelha desgarrada. É diferente. Mas fizer um bolinho de chuva... Que adora uma festa, né? Mas nem nas festas você tá aparecendo mais. Mas se fizer um bolinho de chuva, você é perdoada. Ai, que horror. Né? Já que o Tico não tá fazendo mais cuscuz pra ninguém, faz um bolinho de chuva pra nós. Tico, mas olha, ele nem liga mais pro seu bolinho de chuva. Ele quer comer sempre o da Michelle. Ele dá uma desculpa pra ir na Michelle pra comer um cuscuz. Então, queridos, nós precisamos evitar algumas coisas, né? A intrometida aqui. Tô defendendo o Tico. Sempre. Uma das coisas que nós precisamos evitar, foi o que eu acabei de falar, né? As más companhias. Você precisa identificar as pessoas de má influência no seu meio e se afastar dela. Que é má influência? Aquelas pessoas que totalmente longe da presença de Deus, queridos. É totalmente longe. Se afastar, que eu estou dizendo, né? Você virar a cara, né? Você parar de falar, não é isso. Mas se afastar o quê? Na caminhada, né? Na caminhada, você precisa o quê? Se afastar, deixar ela um pouco lá. Ela quer viver, né? Eu tenho um grande amigo que há muitos anos eu não ando com ele. Por quê? Porque o caminho que ele escolhe para caminhar é totalmente diferente do meu. Ele deixou de ser meu amigo? Não. Eu deixei de falar com ele? Não. Simplesmente cada um segue o seu caminho. Por quê? Porque nós não vamos andar com pessoas com má influência. Outra coisa que eu queria dizer aqui, né, sobre más influências é pessoas murmuradoras. Meu irmão, a murmuração é um copo cheio de veneno que você vai engolindo aos poucos. Você andar com uma pessoa que murmura, você andar com uma pessoa que reclama de tudo, de todos, né? Tá até aqui umas coisas aqui, né? Pessoas que vivem reclamando. Tem pessoas que não estão satisfeitas com nada. Isso você pode incluir pessoas dentro da igreja, tá, queridos? Você pega aquelas pessoas de corredor e de conversa de cantinho, meu irmão, sempre, ali tem coisa. Eu tô tramando uma festa ou tô falando... Ou tô tramando a festa ou tá falando mal do pastor. Então, queridos, né? Pessoas que vivem reclamando, tem pessoas que não estão satisfeitas com nada. Então não são pessoas para você andar. Tem pessoas que não entenderam o que é o contentamento, né? Você precisa andar com pessoas, né, alegres, pessoas para cima, pessoas das quais que te motiva a sorrir mesmo quando você está com vontade de chorar. Então essas pessoas que só vivem reclamando, murmuradoras, queridos, se afasta desse povo. Se afasta, né? Pessoas que só vivem reivindicando, não, é meu direito, é meu direito, é meu direito. Meu irmão, na verdade, todos nós aqui, todo mundo, a gente só tinha um direito. O único direito que a gente tinha era ir todo mundo para o inferno. Era o único direito que a gente tinha. Nascemos em pecado, somos pecadores e temos o direito de ir para o inferno. Só que quando a graça de Jesus nos chega, tudo que vinha é lucro. Ele nos livrou da morte do inferno. Então o que vinha é lucro. Tem pessoas que vivem reivindicando tudo, queridos. Nunca estão contentes com nada. E se você fica conversando com essas pessoas, você acaba indo que na onda delas, né? Não dê ouvido para pessoas murmuradoras. Não dê ouvido para pessoas que vivem reivindicando algo que não é, às vezes não era nem para ela, né? Outra coisa é que fica brigando contra tudo e contra todos. Tem pessoas que precisam de qualquer coisinha, motivo para brigar, meu irmão. Só você abrir o Facebook que você vai saber. Qualquer coisinha coloca no Facebook, quebra o pau, né? Então, toma cuidado, querido, com esses tipos de pessoas, né? Pessoas murmuradoras, né? Então, são pessoas das quais que não... Nós temos o que? São as más influências, são as más companhias. Nós precisamos nos afastar dela. E outra coisa, eu vou pedir para a Dani abrir aqui, Provérbios 18:7. Pode. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça,
pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Então são as conversas podres. Ah, Danilo, o que é conversa podre? Meu irmão, são conversas sem prudência. São conversas que não vão levar a lugar nenhum, né? São coisas que não vai edificar a vida de ninguém, não vai edificar a sua vida e não vai causar nada de bom para ninguém. Então às vezes a gente fica perdendo tempo com conversas inúteis, queridos. Corra disso, né? De conversas podres, conversas que vão contaminar a sua alma, conversas que vai te contaminar a sua casa, a sua família. Então é uma armadilha, sabe? Aquele discurso, sabe o discurso de político? Olha o político falando. Dependendo do político, meu irmão, se você não conhecer ele, você acaba se acabar, rapaz, é isso mesmo, né? E às vezes tem gente que tem esse discurso de político, vem de uma forma, né, para você que fica falando, só que na verdade há uma podridão dentro, queridos, que acaba o quê? Te afastando do Senhor. Então, né, são pessoas, né, você tem que ter prudência no que fala e para quem fala. Né? Você também tem que ter prudência. Nós como cristãos, nós temos que ter prudência com quem a gente fala e o que a gente fala para essa pessoa. Né? Você não pode ir saindo, né, soltando ao vento aquilo que você acha. Né? Sabe o que é uma conversa sem prudência? Sabe aquelas pessoas que saem compartilhando tudo no Facebook? Né? Teve um caso aqui, alguns anos aqui no Guarujá, que uma mulher, eu não lembro o que foi realmente, ela tinha sido acusada de alguma coisa, né? Então a população se juntou. Eu acho que foi de violentar uma criança. Não sei, a mulher ela tinha sido acusada de alguma coisa. E a população se juntou, né? Começaram a compartilhar a foto dessa mulher, o nome dessa mulher, e essa população ela se juntou, e o que aconteceu? Lixaram essa mulher, essa mulher morreu, e o que aconteceu? Não tinha sido ela. Por quê? O pessoal tinha compartilhado algo sem saber a verdade. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente compartilha no Facebook. Né? A gente fica vendo que tem pessoas que saem compartilhando tudo. Né? A fake news ela só tem espaço por quê? Porque tem quem compartilha a fake news. Tem quem fica debatendo sobre fake news. Então, queridos, né? Evite conversas daquilo que você não domina. Né? Se não for para você sentar alguém que domina e você sentar com alguém que domine o assunto e aprender. O que foi que o Tico falou aí? O Tico só fala besteira, gente, esquece, né? Então, queridos, nós temos que ter nessa prudência aí de ouvir com pessoas que dominem o assunto, para a gente não sair compartilhando coisas alheias. Isso é as conversas podres. Muitas vezes a gente sai acusando, né? As pessoas às vezes falam mal, né? Quantas vezes as pessoas falou algo de mim que nem era aquilo, né? Quantas vezes eu falei algo das pessoas que nem era aquilo? Por quê? Porque não teve prudência, não esperou averiguar os fatos. Então é uma grande armadilha. E isso vem com o quê? Com as más influências, né? Sabe por que o fofoqueiro existe? Porque existe outro que dá ouvido. Não é verdade? Por isso que existe fofoqueiro no mundo, né? Você fala assim, vou contar um segredo. Rapaz, a pessoa nem dorme, meu irmão. Se for falar isso pra uma mulher, então, rapaz, né? A gente conversa depois, né? É. Então, não, depois a gente fala. A pessoa fica... Existe os fofoqueiros... Só mulher? Não, e pior que os homens... tá, não. Hoje em dia, né? Os homens são muitos fofoqueiros, né? A gente fica vendo que homem é embaçado também. Então... nós temos que ter essa prudência para não correr o risco do que quando a gente está na mal companhia, falando nessas conversas podres, né, ouvindo conversas podres, para a gente não correr o risco de seguir o mesmo padrão, né? Lembrando que o nosso padrão é do alto, o nosso padrão é Cristo, né? Concluindo aqui, queridos, né, o nosso estudo, só recapitulando para quem chegou agora ou para quem esqueceu, nós estamos falando sobre armadilhas, que é um alerta contra as quedas, né? O que nos faz nos afastar, cair em pecado, nos afastar do Senhor. Então a primeira armadilha era o amor aos prazeres, quando nós colocamos os nossos desejos à frente, né, de tudo, esquecemos de tudo, que toda a consequência, não colocamos os pós e os contras, né? Nós caímos no desejo dos prazeres e acabamos o quê? Pecando.
O segundo foi a irracionalidade, agir sem refletir. O terceiro foi desonestidade associado à ganância, quando o nosso desejo de querer tudo ou querer mais nos afasta, né, do princípio cristão. E o último foi a armadilha das más influências, né, que são as companhias más, as pessoas murmuradoras e as conversas podres. Concluindo, assim, queridos, né, nesse estudo a gente conseguiu aprender o que? O caminho, né, tanto em Provérbios como toda a Bíblia, ela não dá esse caminho para o quê? Para se afastar desse caminho mau, né, para esse caminho dos tolos, o caminho que nos leva à perdição, né. Vou pedir para a Dani ler novamente o primeiro versículo, que foi o que a gente iniciou, que é Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Então, queridos, está aqui a dica. Você quer fugir das armadilhas da morte? O temor do Senhor, que é a fonte da vida, fonte de vida. Então precisamos, queridos, temer ao Senhor acima de tudo, né? Deus sempre em primeiro lugar da nossa vida. Amém. Sempre sendo a razão do nosso viver. Amém, meus amados? Queria estar fazendo uma oração antes da gente encerrar. Se alguém tiver algum pedido de oração, coloca aí. A gente vai esperar um pouquinho para dar tempo. O vídeo ele tem um atraso, tá? Do que eu falo para chegar para vocês, da mensagem para chegar para nós. Então, se alguém tiver algum pedido de oração, quiser colocar aí pra gente orar encerrando, já estamos estourando o tempo da live, que acho que tem um tempo, né? Mas dá tempo da gente fazer oração, cumprimentar o pessoal, né? Dona Fátima tá aí, a Cleide tá aí. Tudo bem, queridos? Deus abençoe a Tati. Aos poucos a gente vai se reconectando, né? Mesmo que à distância. Mas acabou que essa forma é uma forma que nós conseguimos compartilhar da palavra daqueles que não conseguem estar conosco sempre, né? Aqueles que nós nos mantemos contato presencial, né? Mas é uma ótima oportunidade. A Salete tá aí também, né? Tem sido bênção de Deus esses encontros, esses momentos, né? Nós temos buscado o estudo mais adequado, né? A forma melhor para que a gente consiga compartilhar da palavra de forma clara e que consiga de fácil entendimento a todos. E é um tempo que a gente precisa entender que... De novo, Cláudia? Tá pé quebrado de novo. A Cláudia tá com problema. Tá, né, Cláudia? Não vai não, dá tempo. Então, acho que só a Cláudia que pediu, né? Só. Pelo que eu vi, só. Mas que o Senhor alcance cada um, né? Na sua intimidade. Ah, Dona Ângela vai mandar os pedidos dela. Se cair, queridos, é porque deu tempo, mas eu acho que ainda segura um tempo. Olha lá, tá chegando. Vamos estar orando então pelos pedidos da Dona Ângela, então. Né, a gente coloca com tudo, porque não sei, demora um pouco para chegar aqui na gente, tá? A gente vai estar colocando a vida da Dona Ângela e todos os pedidos que ela tem, né, nessa oração. Amém? E o da Cláudia. E o da Cláudia. Tá pedindo pra Dani fazer a oração. Amém. Depois, se ficar algum pedido de oração que a gente não conseguiu fazer, a gente ora depois. Tá bom? Então vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, esses pedidos de oração, Deus. Nós oramos pelos pedidos da Dona Ângela, Senhor. O Senhor sonda e o Senhor conhece toda a necessidade que ela tem colocado diante de Ti, Senhor. E nós apresentamos a Ti agora, Deus.
Nós oramos sim por cura, Deus, nesse momento. Nós oramos por aqueles que necessitam do encontro com o Senhor, Pai. Nós oramos também nesse momento, Pai, pela vida da Cláudia, Deus, que o Senhor guarde e proteja, Deus, que nenhum mal venha sobre ela, Deus. Dê segurança a ela, Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de todos aqueles que estavam nesse grupo agora, que estavam acompanhando, Deus, que essa palavra, Deus, ela venha de encontro ao coração de cada um, que gere em nós um despertar, Deus, que gere em nós um incômodo e gere mudança, Deus, mudança de atitude em nós, Deus, para que possamos servir e seguir ao Senhor, Deus, com toda a intensidade do nosso ser. Muito obrigado pela vida de cada um, Deus. Nós oramos pedindo que o Senhor nos una cada vez mais, que estejamos cada vez mais próximos, Deus, com o único intuito de honrar e glorificar o Teu nome, Deus. Bendito seja o Senhor por esse momento, bendito seja o Senhor por esta oportunidade, Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Então, vamos estar encerrando mais um grupo. Que essa palavra possa vir ao encontro do nosso coração e que a gente possamos não só ouvi-la, mas sim colocar em prática. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe a todos, os guarde nesse momento. Sim. Em breve já está passando já, né? Logo logo vamos estar reunidos presencialmente todos juntos, fazer logo uma festa. Não. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Tchau.